Olá! O objetivo dessa aula hoje é abordar, inicialmente, com o atendimento pré-hospitalar, um caso clínico. Vamos ilustrar, portanto, como abordar um paciente com síndrome coronariana aguda, partindo desde a avaliação pelo médico regulador até o envio da avançada e a avaliação desta equipe avançada na cena. Temos, então, um paciente de sexo masculino, 52 anos, que abriu a ocorrência no SAMU devido à queixa de dor torácica de forte intensidade, iniciada após carregar peso. Nesse momento são cerca de 12 horas e 40, meio-dia e 40, e então precisamos fazer o seguinte questionamento: o que perguntar para ajudar na tomada de decisão? Eu preciso enviar uma unidade avançada, uma unidade básica? Posso orientar o paciente a ir por meios próprios para alguma unidade do sistema de saúde mais próxima à casa dele, a um hospital, a uma UPA? O que perguntar e que decisão tomar? Qual o racional, então, que o médico regulador deve ter para enviar ou não esta unidade avançada? Bem, temos um paciente com fatores de risco para doença coronariana já expressos pela tabagismo e hipertensão. Temos uma angina muito típica com irradiação para membro superior esquerdo, para dorso, a intensidade está em 10, não é o mais habitual para síndromes coronarianas agudas. Isso é muito comum as pessoas se equivocarem achando que por ser infarto, o tema de infarto fulminante, que as pessoas já se manifestam com uma dor muito forte desde o começo do quadro. Na verdade, as síndromes coronarianas agudas, elas decorrem de dor progressiva. Porém, eventualmente, os pacientes podem já abrir o quadro com uma dor mais intensa. Isso deve ser importante na hora de avaliar o quadro, porque abre margem para diagnósticos diferenciais, como, por exemplo, patologias aórticas, em que a dor torácica ela já se inicia com um grau 10 em 10 e que pode irradiar para dorso. Bem, usando esse racional, nosso diagnóstico diferencial até o momento seria uma patologia aórtica, de um quadro de síndrome coronariana aguda. Ambas as doenças são quadros que merecem ser avaliados por um médico. Por esse motivo, estamos priorizando o envio de uma ambulância avançada por categorizar esse paciente como vermelho na abertura de sua ocorrência. Pesquisamos outros sinais e sintomas além da dor torácica, que nos auxiliam também nesse pensamento sindrômico das síndromes coronarianas agudas, como a presença de sudorese fria, episódios de náusea e vômitos associados. Náusea é muito frequente na abertura do quadro de síndrome coronariana aguda e deve ser um achado valorizado. Esse paciente, nesse meio tempo, não refere nenhum fator de melhora nem de piora, até porque a nota da dor que ele deu foi 10, então é a pior dor que esse paciente já sentiu na vida. A classificação da urgência, então, foi como vermelha e no momento em que o médico regulador reconhece a necessidade de mandar um suporte avançado, ele irá entender que recurso ele tem disponível naquele momento. Caso a avançada esteja disponível, deverá então ser enviada prontamente. Caso ela não esteja disponível naquele momento, o outro recurso, como a unidade básica, deve ser imediatamente acionado para que vá iniciando o atendimento desse paciente, fazendo a classificação de risco, pegando sinais vitais e passando informações mais fidedignas para o médico regulador. Lembramos que muitas vezes as pessoas que estão abrindo a ocorrência ou não são o próprio paciente, ou estão em uma condição de agitação, de intranquilidade, e os dados referidos podem não conferir com a realidade. Logo, a importância da avaliação da equipe em loco pode fazer toda a diferença na condução desse caso adiante. Com a ambulância em loco, fica muito mais fácil a gente prosseguir com a avaliação do caso, principalmente se essa ambulância for de equipe avançada. No suporte avançado, iremos rapidamente monitorizar esse paciente, desde que a cena esteja segura, e poderemos então ter uma noção de como o paciente se encontra clinicamente. Pressão arterial, no momento 220 por 112, paciente bastante hipertenso, frequência cardíaca, no entanto, de 78, saturando 92% em ambiente, frequência respiratória de 22 e uma temperatura de 36,8. A abordagem da equipe avançada será fundamental na realização imediata do eletrocardiograma, como já ressaltamos antes a sua importância, principalmente para avaliar a necessidade da instituição da terapia de reperfusão. Logo, se a cena estiver segura, essa equipe deve se deslocar até o paciente com todos os acessórios necessários para prover uma assistência de monitorização, assim como lembrarmos que o paciente pode evoluir para a parada cardíaca. Logo, é prudente que se desloque até o paciente todos os recursos necessários para dar o suporte avançado, como maleta de vias aéreas, desfibrilador
e, obviamente, o arsenal terapêutico farmacológico adequado para este paciente. O ABCDE, que é a avaliação primária na abordagem do atendimento pré-hospitalar, ele será feito igualmente, como é feito em qualquer outra emergência, e essa avaliação ela deverá ser complementada com a checagem do quadro referido e o exame físico direcionado para a patologia em questão. Como estamos direcionando o quadro para uma suspeita clínica de síndromes coronarianas agudas, é fundamental avaliar a inspeção, como está o paciente se manifestando naquele momento, né? Se existe faces de dor, os pulsos se estão simétricos, a atitude do paciente, como está a perfusão periférica do paciente, além dos sinais vitais já, obviamente, adquiridos. É necessário o entendimento pela equipe avançada da realização de eletrocardiograma in loco o mais rápido possível. Fazer a estratégia de realização deste exame é fundamental, especialmente naqueles casos de difícil acesso. Logo, se existir uma grande distância entre a ambulância e o local onde o paciente se encontre, é imprescindível que a equipe leve até o paciente um eletrocardiograma portátil para se adquirir este exame em até 10 minutos da chegada da unidade no local. Como já vimos, é o eletrocardiograma que vai definir a necessidade de terapia de reperfusão imediata que pode ser feita em loco, a depender da estratégia disponível pela rede de cada local. O início do tratamento farmacológico adjunto, a exemplo de AS, clopidogrel, remédios que nós iremos abordar em outro momento, poderá ser feito em loco, desde que a equipe já vá preparada e, se possível, essa necessidade de estratégia de reperfusão deve ser discutida o mais precoce possível, com o objetivo de avaliar a fibrinólise in loco ou o encaminhamento para angioplastia primária. A articulação do médico regulador, a depender do tipo da classificação da síndrome coronariana aguda e a avaliação de remoção para centro de referência ou mesmo outras unidades de saúde que possam dar retaguarda para estes casos, vai ser fundamental para que a gente possa entregar ao paciente aquilo que ele precisa. Caso o paciente necessite de remoção imediata para centro de referência, a equipe reguladora deve prover contato com este centro a fim de prepará-lo para a instituição de medidas de reperfusão. Outro ponto fundamental no atendimento de pacientes vítimas de síndrome coronariana aguda é o esclarecimento, o diálogo entre a equipe assistente e a família e o próprio paciente. Importante colocar de forma clara e humanizada que o paciente tem risco, um risco elevado, principalmente no cenário do supradesnivelamento do segmento ST, porém tranquilizá-los com a assistência que está sendo ofertada. Necessário ter o encaminhamento do paciente com os seus documentos, de preferência com exames prévios, que possam auxiliar a evolução em um segundo tempo na unidade de referência de destino deste paciente, que obviamente não poderá ser deixado em casa. Reavaliar e atualizar o quadro é fundamental em pacientes com síndromes coronarianas agudas, pois a avaliação inicial ela pode mudar em questão de minutos a depender da evolução e do tempo de sintomas. Quanto mais se prolonga o tempo de isquemia, quanto maior a região ameaçada, a depender do grau de obstrução dessa coronária, do momento em que esse paciente está sendo avaliado, existe uma chance desse paciente sair de um quadro de estabilidade para parada cardíaca respiratória. Caso isto aconteça, a equipe em loco deve avisar imediatamente a central de regulação para que se possa preparar a unidade de destino no recebimento deste paciente. Bem, pessoal, espero ter deixado claro e ilustrado nesse caso clínico a importância da avaliação da equipe reguladora para envio adequado do recurso e, com isso, a avaliação da terapia de reperfusão in loco ou não, Seguimos, então, na próxima aula com o tratamento desses pacientes.